O Homem Neblina, Tommy Unger. Finn e Cara eram irmãos. Eles viviam num lugar muito longínquo à beira do mar. O pai era pescador, a mãe se incumbia do trabalho doméstico e do cuidado com os animais. A horta e os animais lhe forneciam o que necessitava. A família era pobre, porém agradecida por ter o suficiente para viver. Finn e Cara cuidavam das ovelhas, que pastavam nos rochedos. Também ajudava o pai no carregamento da turfa, que tinha que ser cortada e depois seca para ser usada no fogão. Quanto mais alto o vento uivava, mais aconchegante era o ambiente familiar. O pai também construía barcos com bambus envergados e telas impermeabilizadas, com alcatrão. Preparou uma surpresa para os filhos, construiu para eles um pequeno bote. Mas fiquem só na baia, advertiu ele. E principalmente não se atreva a ir à Ilha da Neblina. É um lugar mal assombrado, perigoso, rodeado de correntezas traiçoeiras. Todos os que se aventuraram a ir até lá nunca retornaram. A Ilha da Neblina apontava no meio das ondas do mar como um escabroso e pontudo dente preto. Finn e Cara adoravam sair sozinhos para pescar e explorar a costa. Certo dia, porém, o tempo fechou de repente e uma densa neblina os envolveu. A maré baixa fez com que o pequeno bote navegasse sem rumo. As crianças perderam o controle do barquinho e foram levadas para uma forte correnteza para o alto mar. Além do ruído da boia, não se ouvia nada. Aos poucos foi escurecendo, e eles chegaram a uma pequena enseada. Com esforço, puxaram o bote para a praia e improvisaram um abrigo para passar a noite. Quando a lua apontou no céu e sua luz láctea mergulhou na água, uma escada muito alta, esculpida no rochedo, ficou visível. Finn olhou para sua volta. Deve ser a Ilha da Neblina, gritou ele. Venha, vamos ver onde essa escadaria termina. A escada era muito íngreme e escorregadia, e com a luz do luar parecia que as superfícies tinham sido polvilhadas com farinha. Eles subiram longamente, cada vez mais alto. Finalmente chegaram ao muro, no qual havia uma grande porta, e tocaram o sino. Ao se abrir vagarosamente, a pesada porta com dobradiças enferrujadas rangeu. Um homem muito velho apareceu na frente deles. Que surpresa! Exclamou ele. Quem são vocês? O que fazem por aqui? Entrem, por favor, e sejam bem-vindos. Eles entraram num átrio que se assemelhava a uma caverna enevoada, de onde emanava um calor estranho. Eu sou o Homem Neblina, fazedor de neblina, disse o anfitrião. Certamente vocês se perderam por causa da minha neblina. O que o senhor quer dizer com sua neblina? Perguntou Finn. É minha, porque sou eu que a faço. Eu abri a válvula e agora vou fechá-la para que vocês tenham uma vista clara quando forem para casa amanhã de manhã. E como o senhor faz a neblina? Perguntou Cara. Vou lhe mostrar, respondeu o Homem Neblina, abrindo a pesada porta de metal de uma enorme caldeira. Olhem lá dentro. O que vocês veem? Finn e Cara se curvaram na abertura da porta e olharam para um poço muito, muito profundo. De uma massa em brasa, fervente e vermelha, subia um calor intenso, quase insuportável. Parece um inferno, disse Finn. É o magma. Vocês estão olhando diretamente para o interior da Terra. Como a cratera de um vulcão? Perguntou Cara. Exatamente, replicou o Homem Neblina. Quando eu abro o registro, a água do mar flui para dentro do poço, se evapora e se transforma em neblina. Já moro aqui há uma eternidade e vivo sozinho, mas isso não significa que eu não tenho o que fazer. Muitas vezes canto canções para mim mesma em línguas antiquíssimas e já esquecidas. Os animais gostam muito. Vocês querem ouvir? Não demorou para que as crianças cantassem com ele. Finn e Cara nunca na vida havia se divertido tanto. Vocês devem estar morrendo de fome, disse finalmente o Homem Neblina.
Experimentem esta sopa. São as minhas gralhas, que trazem algas e frutos do mar. É isso que eu como todos os dias. A sopa tinha um gosto horrível, mas curiosamente esquentava o coração. Depois do jantar, o velhinho os levou para o quarto onde iriam dormir. Exaustos por causa da aventura, entraram para baixo das cobertas da enorme cama e adormeceram logo em seguida. No dia seguinte, acordaram no meio de umas ruínas. Será que havia apenas sonhado? O Homem-Neblina teria sido um fantasma ou um produto da sua imaginação? Mas de onde vieram a coberta quentinha e os 2 pratos de sopa, dos quais ainda saía fumaça? Fim e Cara não podiam perder tempo com as indagações. Eles tinham que sair correndo daquela ilha e ir para casa. A neblina havia desaparecido exatamente como o velho homem havia dito. Os dois entraram no bote para ir para casa. A correnteza havia mudado de direção e os carregava para a terra firme. Embora o Homem-Neblina fosse o senhor da neblina, não dominava os elementos da natureza, e de uma hora para outra começou a ventar muito forte. Pouco depois, formou-se uma tempestade. Ondas violentas se arremessavam para um lado e para o outro. Cara tirava incessantemente a água que se acumulava dentro do bote, enquanto Finn tentava seguir o curso que os levaria de volta para casa. Os pais de Finn e Cara não pregaram os olhos a noite inteira e já esperavam pelo pior. De manhã, bem cedinho, o pai saiu mar afora com outros pescadores para procurar as crianças. Ainda há tempo, avistaram Finn e Cara e, com muito esforço, conseguiram salvá-los. A mãe avistou o barco de longe. As crianças estão no barco! Gritou ela, entrando na água. Sim, elas conseguiram dominar a força da tempestade e voltavam saudáveis para a terra firme. Os curiosos tinham novamente um assunto sobre o qual poderiam comentar. Naquela noite, todos os moradores do vilarejo se encontraram no bar para comemorar a volta das crianças. Nunca alguém tinha retornado da Ilha da Neblina, mas mesmo assim, os moradores do vilarejo se recusaram a acreditar no que as crianças lhe contaram. Nós temos provas, disseram Finn e Clara. Os pratos de sopa e a coberta ainda estão lá. Porém, ninguém teve coragem de ir até a Ilha da Neblina para comprovar. Semanas mais tarde, os irmãos estavam sentados à mesa do jantar, quando o cara descobriu um longo fio de cabelo verde em sua sopa e o esticou para cima. É do Homem-Neblina! Cochichou ela para o irmão, e os pais não conseguiram entender por que eles falavam baixinho e davam risadinhas. Vitória, Vitória. Acabou a história.